Amados, o Espírito Santo, Ele tem ministrado muito ao meu coração sobre as promessas de Deus. Promessas não estão vinculadas a riquezas, a dinheiro apenas. E Ele tem falado muito que tem pessoas que nem acreditam mais. E tem falado também que tem pessoas que o próprio inimigo está colocando na mente que igreja, você apenas ganha alma. Igreja é o lugar de você ganhar alma. Mas igreja é o lugar de Deus reconstruir a sua vida, reconstruir o seu interior, limpar as arestas para que você possa viver os sonhos de Deus. Porque todas as vezes que um cristão é abençoado, a glória de Deus é manifesta na vida dele. Todas as vezes que alguém se compara com um grande testemunho, essa pessoa também quer conhecer esse Senhor, porque é promessa do Senhor. As promessas de Deus não morreram. Talvez o seu coração está morto. Talvez os seus pensamentos estão mortos. Talvez você está frio espiritualmente. Talvez para você basta viver como você anseia, como você deseja, como você quer. Saudade, hein, de vocês duas. Deus abençoe. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos a passar as pelejas. Nós nos acostumamos a ter que lutar, a ter que batalhar, a ter que viver aquela vida assim, ajustadinho. Mas eu quero que você me mostre na palavra de Deus, quando é que Deus tem prazer na necessidade de um servo, de um filho, de um cristão? Quando é que Deus tem prazer em ver alguém enfermo? Quando é que Deus tem prazer em ver alguém passando fome? Quando é que Deus tem prazer na morte de alguém? Mas o grande problema é que nós queremos mudar a Bíblia com o nosso amor. Nós queremos mudar a história da Bíblia. Quando nos revoltamos, conversava hoje sobre isso com o Marcelo. Nós queremos mudar a história do mundo. Lutar pelo mundo, com unhas e com dentes, porque eu quero viver um mundo melhor. E nos revoltamos muitas vezes. E a minha grande preocupação é, como é que nós vamos mudar o mundo? O que mais se prega hoje é direito humano. O que mais se pedem hoje são direitos humanos. Todo humano tem que ter direito de serem respeitados, amados. Mas não é assim na prática, sabe por quê? Porque o pecado entrou. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E nos dói ver, sim, um traficante, como eu já presenciei várias na minha frente, morrendo. Crianças inocentes. Isso nos corrói. Mas se a gente não cuidar das nossas emoções, nós não vamos conseguir discernir as coisas do espírito, as coisas do mundo, o que há de acontecer. Porque nós queremos tanta justiça, que nós deixamos de entender o que é a palavra de Deus, o que está se cumprindo e o que não está se cumprindo. E nós, como cristãos, deixamos dentro da própria igreja o evangelho se tornar uma inverdade mediante quem? As nossas acusações. Mediante a nossa vontade, amados, de mudar tudo, de querer mudar. Tem pessoas que entram na igreja, conseguem ver os defeitos da igreja, quer mudar a ordem da igreja. Tem pessoas que vai dentro de uma casa, faz uma amizade com a pessoa, quer mudar a história da pessoa e se meter onde não é chamado. Presta atenção. Deus não perdeu o controle de muitas vidas que estão aqui. Somos nós que perdemos. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle do Brasil nem do mundo. Nós que perdemos a presença do Senhor. E o pecado está sobre a terra. E o salário dele é a morte. Tanto para mim quanto para você, qualquer ser humano. Porque já está escrito.
Eu quero pregar aqui hoje sobre a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Eu não sei se eram os Gálatas que moravam no sul ou no norte, ou se era para todos eles. Mas basicamente o que Paulo quis dizer a eles é que Paulo reconheceu que estava havendo uma pregação de um evangelho ali que não era o evangelho da verdade. Aonde a lei, aonde a circuncisão, aonde a tradição, aonde a religiosidade, aonde os disse que me disse, aonde a minha razão, aonde a ciência humana entrou. E ele disse: ei gente, tanto a lei quanto a circuncisão, quanto a religiosidade, isso nos afasta da salvação, porque a salvação vem pela fé. E Paulo começa a discorrer essa cartinha ali aos Gálatas. E logo no capítulo 1 ele diz assim, no versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns dentre vós, ele diz, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo foi e pregou para esse povo, abençoou a vida desse povo, deixou a igreja linda. Quando Paulo voltou, o povo já estava com a cabeça virada. O evangelho genuíno da graça, da transformação do Espírito Santo já não estava mais dentro da igreja. Porque o religioso é assim. Quer como ele quer, não como o Senhor quer. O religioso não tem piedade. O religioso não tem coração. O religioso não tem afeto. O religioso quer que você passe o que eu passei. Mas aqueles que atuam pelo Espírito não, eles querem abrir caminhos, tirar os espinhos para que outros possam passar. Nós não estamos aqui para você passar o que eu passei. Ah, igreja, não queira. Nós estamos aqui para que os seus caminhos sejam mais suaves do que os nossos caminhos. Nós estamos aqui para pregar um evangelho genuíno, verdadeiro. Um evangelho que não tem distorção, um evangelho puro, nato. De pessoas que erram, sim, erramos. Somos humanos, nos entristecemos, choramos, sapateamos, somos igual meninos. Mas nós não podemos nos curvar a uma igreja mecânica. Não podemos curvar a pregadores que têm nomes. Eu vou porque tem nome ali. Você não tem que vir na Gileade porque tem nome, você tem que vir na Gileade porque tem Deus. Se não tiver Deus, você não tem que vir aqui. Pode ter o melhor pregador, pode ter gente de fora, se não tiver Deus, aqui não é o lugar de transformação. Se não tiver a presença do Espírito Santo, não é lugar de transformação. Se não tiver verdade, não é lugar de transformação. Se pregar que você pode adulterar, que você pode fornicar, que você pode roubar, que você pode ver pornografia, não é lugar de transformação. Não é o seu lugar. E Paulo chegou lá e falou: irmãos, eu deixei vocês com um evangelho, mas eu já vi que o evangelho mudou. Rabacalabaxarabalabacalabaxaia. Iribalabaçou. E no versículo 11 do capítulo 1, ele diz assim, verso 11 do capítulo 1 de Gálatas. Quer pôr o texto ali? Eu vou deixar um relógio ali contando os meus segundos. Vai virar a vigília, hein? Estou pirracenta. Até o verso 16. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os dos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava.
E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu filho em mim para que pregasse entre os gentios imediatamente. Não consultei a carne nem o sangue. Não fiquei aí procurando o que é verdade e o que não é. Não fiquei aí falando por mim mesmo. Não ficando aí fazendo coisas por mim mesmo. Eu procurei a revelação do Espírito de Deus. Porque quando a revelação do Espírito Santo de Deus te toca, você se manifesta a luz de Cristo. E aonde você passa uma mudança natural. Porque muitos se convertem é pelo testemunho. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu era perseguidor, carrasco, quando eu não conhecia o Senhor. Tem gente que não persegue para matar, mas tem gente que persegue o irmão, até fazer o irmão desistir, até ferir o coração. Tem gente que ama ferir o coração com as atitudes, com palavras, com faces, com ironia. Mas Paulo diz assim: graças ao meu Deus, que desde o ventre da minha mãe eu fui separado. Então ele diz: toda a burrice que eu fiz, quando eu encontrei a luz de Cristo, eu caí do cavalo, mas eu me levantei para nunca mais cair. Só que o Senhor está dizendo nessa noite, tem pessoas aqui que estão pronto para cair do cavalo, mas o Senhor diz: eu te dou uma oportunidade para que você se levante sem se machucar. O Senhor está dizendo: não queira experimentar a mudança genuína pela dor. Experimente pela luz, pelo Espírito, pela sua mudança de mente, pela sua mudança de comportamento. É difícil, mas não fica aí fingindo que está tudo bem. Vai até a sua liderança, põe a mão na minha cabeça, expulsa de 5 em 5, 10 em 10, faz alguma coisa, mas não me deixa cair. Não me deixa desistir, não me deixa perder as promessas de Deus para a minha vida. Me ajuda, isso não é feio. Feio, amados, é a gente ser exposto para todo mundo. Feio é Satanás desnudar a nossa vergonha. Como o pastor que esteve aqui ministrou, é tempo de deixar coisas para trás. É tempo de deixar atitudes para trás. É tempo de deixar para trás aquilo que não está edificando a obra de Deus em sua vida. É tempo de você parar e refletir: o que eu estou fazendo até aqui mudou a minha vida, mudou a minha história, aumentou a minha fé, o meu nível de espiritualidade, de revelação, de paixão, de amor, de compaixão. Eu fico olhando. O mundo está de cabeça para baixo. Há uma promessa tão linda para o povo de Deus, dos últimos dias. Como pode alguém, gente, não querer ser participante da mesa e do banquete? Enquanto o Senhor só pede as migalhas de nós. Enquanto o Senhor só pede vício, prostituição, impureza, e Ele diz: eu te dou vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É um rio que jorra. São águas cristalinas, são águas puras, e não é água para você passar no sapatinho, não, é água para você nadar, para você beber de balde, para saciar a sua sede, saciar a sua fome, a sua vontade, os seus anseios. E hoje eu conversava com ele, eu falava: meu filho, eu não estou preocupada não. Você já acha que eu estou preocupada? Se Lula vai ganhar, Bolsonaro vai perder? Não, eu estou preocupada com isso não. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar com quem Ele tiver que voltar. Eu estou preocupada com a salvação. Eu estou preocupada em subir direto. Eu estou preocupada que naquele dia, quando o céu se abrir como um rolo, os poderosos da terra vão ter que se curvar. Isso não é Cristo, isso não vai roubar a nossa paz, isso não vai roubar a nossa comunhão, isso não vai roubar o amor pelo Senhor, isso não vai roubar a nossa pregação, isso não vai me tirar do centro da vontade de Deus, porque Deus está no controle.
Se Ele tem uma promessa no Brasil, Ele vai se cumprir. Então não importa, eu só quero ser participante da glória. Porque quem já pisou no Santo do Santo não tem como viver em outro lugar. Tá confusão, tá caos, tá isso, tá aquilo. Eu estou no Santo do Santo, estou blindada, estou escondida. Eu estou feliz, eu estou alegre pela paz que excede todo entendimento e toda razão humana. Falei com ele, falei, filhão, não foi Marcelo? Estou fora dessa ansiedade aí, ó. Estou fora, vamos orar, vamos lutar todos juntos para uma nação justa, mas não haverá governo justo. Não é homem que vai mudar a história dessa nação, é o poder de Deus que vai destronar o império das trevas. É o poder de Deus que vai destronar o império das trevas. É o poder de Deus. Xarabandalabahás. Aí Paulo olhou para aquele povo e falou assim: ei, mas eu quero dizer para vocês, de perseguidor eu me tornei um pregador. De um perseguidor eu me tornei um apóstolo. Erga a tua mão, fala assim: não importa como eu estou agora, não importa como que eu nasci, o que importa é que o Senhor vai me transformar, o Senhor vai virar essa chave. Eu posso ser para muitos alguém que não vai dar em nada, mas para o Senhor eu vou ser uma bomba, uma tocha, eu vou ser um instrumento da glória nessa terra. Não importa como você começou, mas Deus manda te dizer como você vai terminar. Ele vai exaltar o nome dele através da tua vida. Aí sabe o que acontece? Quando Paulo começa a exortar, aí no capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 5, diz assim: depois passado 14 anos, é isso mesmo? 2, 4. Não, 2 é 1. Depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, não é o Titão que fica aqui não. E subi, porque se deixar ele sobe também. E subi por uma revelação, e lhes dispus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aos que nem ainda, por uma hora, cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Você acha, gente, que o diabo vai ficar quietinho nos últimos dias? Sabe qual é a estratégia de Satanás nos últimos dias? É colocar os filhos das trevas dentro das igrejas para trazer divisão, contenda, divórcio, traição, usando pessoas para destruir a igreja, porque ele sabe que se destruir uma família, destrói a sociedade, porque uma família forte é uma sociedade forte, e uma sociedade forte, a igreja é forte. Paulo está dizendo, entraram pessoas no meio de vocês, vocês estavam prontos, mas vocês se permitiram ser enganados por um falso evangelho, que muitos amam ouvir. Tem igrejas assim, ó, lotada de baba-ovo na vida do pastor, porque o pastor sabe que a ovelha bebe, sabe que a ovelha fuma, sabe que a ovelha prostitui, mas sabe que o dízimo da ovelha é alto. E essas pessoas vão entrando dentro das igrejas e vão fazendo o que quer.
E vão corrompendo os líderes da igreja. Né? E aí chega no seu ouvido e fala assim, essa igreja aqui, espírito maligno jezabélico. Essa igreja aqui, não, aquela pastora ali é metida. Tem cara de brava. O pastor, obrigado Vanessa, alguém tem que me defender. Você sabe o que eu não gosto, gente, que me irrita profundamente? Eu amo o pecado e o pecador. Sabe de quem que eu gosto? Daquelas pessoas que falam para mim, falam assim, errei mesmo, me prostituí, me lambuzei, mas me ajuda. Agora, o que eu não aguento é ficar com cara de santa. E ainda cobrando altar. Eu quero fazer alguma coisa na igreja, aí sai da igreja, a igreja não dá nada para me fazer, não dá mesmo não, querido. Primeiro você tem que ter testemunho. O que vocês acham de eu pegar uma pessoa que ainda é um assaltante de banco na rua e colocar ele para pregar aqui? Vocês vão achar isso legal? Vai edificar a sua vida? Porque a palavra do Senhor diz que tudo que jorra daqui cai para você. Então se jorrar pecado daqui, tem pecado na tua casa para contaminar. Você é o primeiro que precisa de querer ver esse altar aqui puro e santo. Você é o primeiro que precisa querer ver esse altar aqui correndo água limpa. Errar, todos nós erramos. Mas tem coisas, amados, que nós erramos inconscientemente e rapidamente o Espírito Santo acende uma luz, a gente volta para trás e fala, marido, perdoa aí, marido. Falar nisso, até esqueci de pedir perdão para ele hoje, estou meio aborrecidinha com ele hoje. Perdão, tá, marido? Esqueci, tá vendo como é que o Espírito Santo cobra? Esqueci, gente, estou meio aborrecida com ele hoje, esqueci. Perdão, marido, amo você, tá? Sabe por quê? Porque a nossa vida, amados, precisa de ser assim. Vocês acham que tem dia que eu não levanto chateado e eu estou naquele dia, hein? Vocês acham que, gente, pelo amor de Deus, que coisa feia. Ai, a pastora é santa, tadinho. O pastor nunca irrita com ela, vocês não conhecem ele, gente. Gente, eu sou falastona. Eu sou assim, ó, metida brava. Essa irmã, quando está de TPM, Vou nem responder. Eu já pedi perdão, não me faça ficar irado de novo, senão eu vou ter que descer. Não, gente, não é isso, é porque ele sempre quer pisar no calo da gente nesse dia. Que culpa tenho eu? Parece que adivinha. Poxa vida. Vocês estão me entendendo? A gente não é santo não, amados. A gente tem nossas dificuldades. Tem dia que ele acorda, quando eu vejo ele calado, eu falo assim, o que está acontecendo com você? Vem trazer problema para a igreja dentro de casa não, meu filho. Conversa comigo direito, está calado por quê? Quando ele está calado dá medo, aí eu fico assim, né? Tá assim por quê? Quando ele fica calado é que eu fico irritado, por isso que eu estou chateada com ele, porque ele está calado demais. Aí eu converso e fica respondendo com a minha boca. Poxa, a mulher quer falar, né? Falhar. Aí irrita a gente. Não é verdade? A gente doida para conversar, né, Valéria? Aí tá lá. Gente, que isso? Aí a gente fica aborrecido um com o outro, entendeu? Mas aí o Espírito Santo vai lá e te toca novamente. Você fala assim, eu preciso me consertar. Tem algo de errado que não está dando certo. Preciso arrumar essa casa. E assim Paulo encontrou a igreja. Ele disse assim, irmãos, não adianta. Não adianta vocês querer viver um evangelho light mais ou menos. Vocês podem viver, gente. A igreja é livre, a igreja entra todo mundo. Pode entrar prostituta, pode entrar ladrão, mas a sua vida só vai mudar, você só vai prosperar se o evangelho genuíno entrar na sua vida. Caso contrário, você vai continuar sendo prostituta, ladrão e tudo aí que tem de ruim. Não é uma questão que nós somos chatos, é uma questão que Deus nos chamou a minha vida lá de trás do trio do chiclete com banana para me poder adorar o Senhor hoje. E se eu quisesse vir para a igreja e continuar no trio do chiclete com banana, eu ficava. Mas será que eu seria uma pessoa feliz plenamente? Será que as promessas do Senhor se cumpririam plenamente na minha vida? Se eu quisesse permanecer como eu estava? Porque a gente acredita naquilo que a gente quer. A gente é discipulado por aquilo que a gente quer, por quem a gente quer, na hora que a gente quer. Porque a nossa vida é uma escolha. E o Senhor está nos dando nessa noite. Você escolhe o quê?
O seu futuro é determinado pela sua escolha de hoje. Tem gente que não suporta mais viver. Aí você vai conversar com a pessoa, por que você não suporta mais viver? Porque as suas práticas são a mesma. E está pesado, por quê? Pecado pesa mesmo, pecado entristece, pecado dói. Mas quando, amado, você joga nesse rio e fala, você quer saber? Posso perder emprego, posso fazer o que for, mas ninguém me tira mais do altar do Senhor. Está aqui, ó, a gente conversando, fizemos uma reunião. Quem lembra da Cris? Chegava aqui igual uma mandioca embalada no vácuo. 2 metros de altura, a saia aqui, caneta azul, mas um pouquinho ela cantava. Chegava na frente do altar, todo culto, eu queria ver como é que o altar estava, se a decoração ficou bonita, assim, nas fotos, eu ia lá no negócio da Cris, porque todo dia tirava foto em frente ao altar. Passava, meu filho, falei, coitado dos... Oh, meu Deus, tadinho dos homens, os homens é provado demais, gente. E passava aquele mulherão de 2 metros, sentava aqui na frente. Aí cruzava as pernas. Aí os colchão parecendo a nega, né? Aí ela contou que um dia ela falou perto de mim assim, ai, pastora, eu gosto tanto de usar uma leg para ir malhar, uma blusa colada, camisetinha, né? O que você acha? Aí eu dei um sorriso para ela e falei assim, eu dei um sorrisinho para ela, né? Falei assim, quando você quiser usar uma calça apertadinha, coloca uma blusinha mais compridinha. Cris entendeu o mistério, vinha com os peitos pulando, filho. Passava sambando na rua, os homens tudo olhando. Não, isso é para a glória de Deus, Vanessa. Você é a obra da glória de Deus. Está aqui, ó, uma obreira do Senhor. Tá faltando uns paninhos ali ainda, mas já melhorou bastante. Já melhorou. Tem dia que chega, meu filho, com o saião, eu falei, agora a irmã virou crente mesmo. Chega a passar a saia assim, ó. Falei, Jesus, o que Deus não faz? Sabe o que é isso? Abre o seu coração para Deus trabalhar. Tem muito crente velho, enrijecido aqui, achando que sabe de tudo e está perdendo tempo. Está vendo as coisas passar, as pessoas prosperar, as promessas se cumprir, e você continua com sua mente amarrada no seu eu, está prosperando. E Deus, quando quer tocar, querido, toca mesmo. Vou falar, posso? Porque até a nossa vaidade tem que ser controlada. Uma mulher bonita dessa, ela me liga, ai, pastor, aconteceu um negócio comigo. Eu gosto tanto de fazer meus vídeos com as minhas palavras, eu vou colocar botox. E a mulher acertou meu nervo e eu estou rindo torto. Quase que eu falei com ela, se acerta o outro vai ficar igual. Aí como é que eu faço, pastor, para me pregar meus vídeos? Eu falei, minha filha, se você não está sentindo bem, faz de máscara. Aí eu falei com ela, Cris, Aí eu falei, você não pode parar, minha filha, faz igual a Dolly, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Aí eu falei, meu Deus do céu, Cris, você toma cuidado, hein? Ela, com o que, pastor? Eu falei, você não pode dar 3 beijinhos mais ninguém, porque agora quem for dar um beijinho em você aqui vai dar certo a sua boca. Então não dá 3 beijinhos mais ninguém. Brincadeira, tá, Cris? Oramos juntas. E ela aceitou, arrancou a máscara e ficou com o biquinho torto. Havia um biquinho torto. Aí eu tô vendo a Cris fazer vídeo, rindo. Amados, eu conheço mulheres que acertou o nervo, nunca mais foi a mesma, que ainda ficou repuxando só. Vocês estão rindo? Tá vendo? É porque não é com elas. Ela foi no médico e o neuro falou assim, minha filha, isso é reversível, sabe por quê? Porque Deus, quando quer provar, Ele não quer te machucar. Deus, quando Ele quer mudar a sua vida, Ele te toca apenas para você entender que você é barro nas mãos dEle. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer. E é próspera. Aí fui para Búzios com ela.
Tiraram uma foto lá, eu fiquei até bonita na foto. Falei, nossa, que telefone bom. Aí ela, estou pagando não sei quantas parcelas dele. Falei, isso mesmo, meu filho, meu celular, minha vida. Celularzão lá, chega ela hoje com as bolsas desse tamanho, porque ela faz massagem no meio da igreja, derrubando as cadeiras, tudo, com material dela trabalhar, mas não falta serviço, sabe por quê? Quando eu atendi o primeiro gabinete dela, pensa que pessoa que estava tribulada, cheia de problema. Lembra, Cris? Toda cheia de cavalo de demônio. Está aqui, ó. Você conversa com ela, ela ri. Os olhos dela sorriem. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra o coração de Deus, a alegria é espontânea. Aí Paulo olhou para essa galera e falou assim, ei, vocês estão querendo carregar o fardo de novo? De serem escravos da lei? Aí hoje, conversando com o Marcelo, eu falo assim, gente, Marcelo, não existe justiça na terra mais, filhão. A gente não batalha pela lei mais, agora a gente é pelo Espírito. Aí, Paulo diz assim, lá no versículo 14 do capítulo 2. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viverem como judeu? Sabe o que ele está dizendo a vocês religiosos? Que vivem aí corrigindo os outros. Ah, porque fulano acabou de entrar na igreja. Ah, porque ciclando não sei o quê, porque ciclando não sei o quê. Mas cheio da sua religiosidade, cheia de pecado escondido. Sabe o que Paulo está dizendo? Você fica cobrando que os outros sejam como você, mas nem você mudou ainda. Saia dessa escravidão, vamos ser livres, gente. Livre das acusações, livre das amarras, livres do nosso eu, livres do nosso entendimento humano, livres da nossa razão humana. E vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir, vamos deixar o Espírito Santo de Deus fazer. Aí lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, capítulo 3 de Gálatas, verso 1 diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, na minha tradução, quem vos enfeitiçou, porque tem muita gente que está fazendo feitiço dentro das igrejas. Vem para dentro das igrejas para trazer confusão, contenda, fofoca, diz que me disse, divisão, não aceita o outro, tem que ser melhor do que o outro, aquilo que você faz é melhor do que o outro, e ninguém toca. Não existe ninguém substituível na obra, nem eu, nem o bispo. Não existe. Não existe ninguém que bata no peito e faça a obra, quem faço sou eu. Aí diz assim, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Verso 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aí você vai lá para o capítulo agora, lá para o versículo 11, lá para o versículo 11 do capítulo 3, e diz assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ele diz assim, na minha tradução está assim, sois vós, no versículo 3, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, vai acabar pela carne? Deus está pregando aqui para novo? Deus está pregando para crente velho. Vocês começaram no Espírito e vocês vão terminar na carne, gente? Ah, estou cansada de ser crente, estou cansada de ir para a igreja, eu ouvi as mesmas coisas, a Bíblia é a mesma, não vai mudar. Deus está nos perguntando, me perguntando nessa noite, você começou pelo Espírito, vai terminar na carne? Igreja, vocês começaram no Espírito e vão acabar na carne? E Paulo continua exortando. E lá no capítulo 4,
no versículo 16, até o versículo 19, sabe o que Paulo provou com a pregação dele? As pessoas começaram a abandonar Paulo. Porque quem prega a verdade não é simpático, muito simpático com ninguém. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Paulo perguntando. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo? Fica ligado. Tem gente que está puxando o seu saquinho aí, para você ter zelo com ele, para você bancar ele. Honra é diferente de puxa-saquismo. Honra é diferente. Ande com pessoas que têm caráter. Ande com pessoas que querem frutificar. Ande com pessoas que querem viver no Espírito. Ande com pessoas, caminhe com pessoas que se alegram pelas promessas de Deus na sua vida. Quando você conta a promessa de Deus, o sonho de alguém, aquilo que Deus te falou, a pessoa não se alegra, não ande com essa pessoa, que ela vai te afastar dos sonhos de Deus. Continua dizendo Paulo. É bom ser zeloso, mas nem sempre do bem, não somente quando estou presente convosco. Sabe o que Paulo está dizendo? Na minha frente vocês me dão tapinha nas costas, mas por trás vocês me dão rasteira. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Você quer ver um pastor triste? Quando você vê que você quer fazer tudo por ele, ele não te dá uma gota de valor. Isso mata a gente, fere e sangra o nosso coração. Até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo ao vosso respeito. Paulo rasgou o coração. Paulo falou, se eu queria bem estar junto com vocês, mas que a minha voz fosse doce e suave, eu estaria alegrando com vocês. Mas eu estou perplexo, como que eu estou vendo o povo de Deus? Eu estou perplexo, como que os feiticeiros estão enfeitiçando a mente dos crentes? Eu estou perplexo, como que a igreja está afastada de Deus? Foi as palavras de Paulo. E aí, lá no capítulo 5, a partir do versículo 16, nós vamos ler juntos e de pé, até o versículo 26. Paulo instrui como que o povo de Deus deve e não deve andar. Diz assim, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias. Heresia é pregação mentirosa, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, gente, temperança, domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, fala besteira, paga de doido. Tem momento de ira, que a gente ira e joga para fora mesmo, que Jesus fez isso. Mas quem não tem domínio próprio só fala besteira. Então Paulo convida o povo a viver pelo Espírito. Paulo convida o povo a se manifestar em Espírito, a externar o Espírito de Deus. Por isso João capítulo 7, versículo 38, diz assim, João capítulo 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Precisamos nos manifestar assim em oração
todos em uma única oração. Que oração que é pela santidade da nossa nação, para que seja destronado mesmo o império das trevas. Porque, segundo Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, está escrito o que vai acontecer nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, gente. Tem gente que não pode falar nada, que sabe demais. Não escuta ninguém, quer escutar mais ninguém. Blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Não adianta mais pregar para eles. Não tem como reconciliar. A mente já está tomada. Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixes o quê? Ai, pastora, que pecado fazer acepção de pessoas. Pecado é pecar, filho. Pecado é alguém te levar para o pecado. Pecado é alguém te dar exemplo errado. Isso que é pecado. Amém? Então o Senhor nos chama nessa noite a voltar a operar, a manifestar pelo Espírito. O Senhor está chamando a igreja novamente ao seu primeiro amor. Porque a palavra do Senhor diz que em nome dEle, por Ele, obras maiores e melhores faremos, testemunhando Ele, glorificando o nome dEle, sendo cheios dEle, que por onde a gente passar, vão olhar e vão dizer, opa, tem alguma coisa diferente ali. Espera aí, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente ali. Quando eu passo na rua, eu posso estar de qualquer jeito. Não tem um homem que mexe comigo. Sabe por quê? Porque eu sou blindada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não admito que demônios me consomem pelo olho. Por quê? Porque quando eu falei isso na intercessão, quando Cristo testemunhou. Porque quando a gente passa, mulher passa e homens mexem, eles te levam para o banheiro para masturbar pensando em você. Aí você muitas vezes, mulheres, não entende por que o seu sono é perturbado. Você não entende muitas vezes por que o seu casamento está desajustado. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Vocês ficaram quietos por quê? Está bravo? É Evangelho da verdade. Eu não tenho necessidade de carência que o homem mexa comigo para me sentir bem. Para me sentir bonita. Com 99 anos de idade, se Jesus não me arrebatar, eu vou se sentir linda. Vou estar pulando nesse altar aqui com bengalinha, rodando a bengala assim, ó, cheia do fogo. Porque é dessa presença que eu não quero perder. Posso estar aqui, minha filha, ó. Mas eu vou estar aqui nesse altar, queimando e ardendo em chamas. E nessa noite o convite do Senhor é: vamos voltar a viver pelo Espírito. Vamos voltar, amados, a desejar a palavra da verdade. Vamos voltar a ter desejo de ser confrontado, porque todas as vezes que somos confrontados, o Senhor nos livra do pecado. O Senhor nos livra da morte. Quando te confrontamos, quando te pegamos, não é para te matar, não. Muito pelo contrário, é para salvar. Vamos voltar ao primeiro amor, os levitas. Vamos voltar a queimar de novo. Vamos voltar a amar de novo. Vamos embora, gente. Nós não temos mais tempo para ficar rodando aí, ó. Ficar rodando e não sair do lugar mais não, está aqui. Milena chegava aqui na igreja, né, Milena? Posso contar também? Usava um cílio que parecia um toldo. Milena chegava aqui, gente, os olhos não gostavam nem abrir. Opressiva. Aí falou, não, pastor, eu quero, né, Milena? Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero. Aí ela me manda uma foto, eu falei, nossa, Araceli, Milena tá bonita. Aí ela me manda uma foto, falou, pastor, o que você acha do meu cílio? Eu falei, corta só mais um pouquinho. A mulher do olho lindo, quase com o olho que verde, eu falei, ninguém via seu olho, minha filha. Pelo amor de Deus, você usava um negócio, já viu aquele carro da Mary Kay que tem os olhinhos assim piscando?
Falei, pelo amor de Deus, corta aí o seu cíliozinho aí, ó, põe um cíliozinho, mas corta, deixa o povo ver seu olho, é solteira. Mas daqui a pouco você está casando, minha filha. Daqui a pouco Deus vai te dar um varão que vai te honrar, vai trazer dupla honra na sua vida, vai tirar toda a palavra de maldição que já lançaram, tudo aquilo que não presta, tudo que não acreditaram em você. Agora deixa Deus trabalhar, está aqui, ó. Você sabe o que é isso? É anseio, porque não aguenta mais. Não aguenta mais lutar. E Deus manda dizer, você está lutando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Escuta, Milena, lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Levanta a tua mão. Não chore. Apaga a luz, vamos adorar com esse louvor, porque o Espírito Santo vai te tocar. E Ele vai tirar de você o que está te afastando. O que está te roubando da presença de Deus, está consumindo a sua mente, o seu coração, os pesos da vida. Que vai acontecer? Deus mandou te falar. Não chore. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou